Pessoal, na aula passada eu dei uma introdução a Aristóteles. Falei um pouco sobre a ética a Nicômaco. O interessante é que o Aristóteles ele viveu num período em que estava havendo a decadência da polis. O processo de helenização já havia começado. E Aristóteles ele vive dentro desse contexto de queda da democracia. E com a queda da democracia, nós tivemos a queda da polis. E com a queda da polis, o homem grego perde a sua dimensão normativa, ou seja, ele perde a sua dimensão do que é ser homem grego. Se a polis era o seu maior referencial, agora não tem mais. Se não tem mais, ele perde a sua dimensão. O interessante é que, a partir daí, os problemas deixam de estar voltados para a política e para a ética e passam a voltar para si mesmo. O homem passa a olhar para dentro de si. E quando ele passa a olhar para dentro de si, o homem consegue perceber que há outros valores a serem descobertos. Que não apenas valores relacionados à politicidade e à eticidade, mas também valores intrínsecos, valores subjetivos. E aí surgem as escolas, as novas escolas de pensamento, tais como epicurismo, estoicismo, neoplatonismo, ceticismo, pirronismo, etc, 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 etc. Mas a grande verdade é que, mesmo havendo a decadência da democracia e a guisa a queda da polis, Aristóteles não deixou de teorizar sobre questões relacionadas tanto à política quanto à ética. No que diz respeito à ética, o Aristóteles ele escreve uma obra cujo título é A Ética Nicômaco. Essa obra é considerada um marco na literatura ocidental. Por quê? Porque essa obra ela teve como finalidade nortear a conduta do homem ocidental a partir daí. E quando eu digo que ela normatizou a conduta do homem ocidental a partir daí, foi através do viés dos romanos, quando consolidaram o direito. Uma vez que o direito no Ocidente, ou seja, o direito romano, nada mais foi do que uma releitura do direito através do viés de Aristóteles. Sobretudo o livro 5º da Ética a Nicômaco. Livro esse na qual Aristóteles fala sobre a justiça. Quando nós falamos em ética em Aristóteles, nós temos que levar em consideração que a ética andava de mãos dadas com a política. Então, quando nós falamos em ética, automaticamente não tem como nós dissociarmos a ideia de ética ou isolarmos a ideia de ética com a ideia de política. Quando nós falamos em essência em Aristóteles, nós falamos da politicidade da ética e da eticidade da política. A questão é que em Aristóteles a política e a ética possuíam a mesma dimensão teleológica. Como eu disse, a palavra teleológica é um termo-chave, é uma expressão chave no pensamento ético e político de Aristóteles. Por quê? Porque a palavra teleológico significa desígnio ou finalidade. Logo, a teleologia nada mais é que a parte da filosofia que estuda a natureza do desígnio ou da ordem. Portanto, estuda a finalidade. Ou seja, tanto a política quanto a ética em Aristóteles possuíam a mesma finalidade. Que finalidade é essa? A eudaimonia. Ao contrário do que muitos pensam, né? Embora esse termo, a origem dele está atrelada lá no pensamento, arraigada ao pensamento trágico, lá no período da mitologia, né? Embora essa palavra está
diretamente ligada a isso na boca de Aristóteles. Né? Alguns tradutores traduzem-na como sendo felicidade ou viver bem. Esses são os significados, de acordo com os tradutores. A palavra eudaimonia na boca de Aristóteles: felicidade e viver bem. Para o Aristóteles, a felicidade não dependia do status quo do indivíduo. Ou seja, a felicidade não estava atrelada, segundo Aristóteles, ao viver bem, ou seja, à aquisição de dinheiro, a riquezas materiais. Em Aristóteles, a felicidade estava diretamente atrelada ao reto uso da razão. Ou seja, a felicidade estava ligada diretamente a como eu vou fazer, né, o reto uso da razão no que diz respeito à minha ação. É nesse sentido que significa a palavra felicidade e viver bem em Aristóteles. Para Aristóteles, em síntese, né, a felicidade resulta, né, na prática da justiça. A questão é que, com o passar do tempo, esse mundo globalizado, com o advento do capitalismo, esse mundo globalizado interpretou felicidade como sendo sinônimo de viver bem. É feliz aquele indivíduo, Tiago, é feliz aquele indivíduo que tem uma boa casa. É feliz aquele indivíduo que mora num condomínio fechado. É feliz aquele indivíduo que tem um bom carro, que tem uma mulher bonita, embora possa, gostando ele ou não de mulher, mas está lá, ele tem uma mulher bonita, ainda que seja para mostrar para os outros, Tati. Sabe, esse cara é feliz. Ele é feliz porque ele possui uma conta bancária gorda. Essa é a tônica, essa é a lógica instrumental do capitalismo, ou seja, essa é a lógica instrumental do consumismo. Esse indivíduo é feliz, mas para Aristóteles isso não é felicidade, embora o Aristóteles não ser contra a riqueza. Aristóteles fala do acúmulo de riquezas lá no livro 2º da Política, com o nome de crematística. A crematística em Aristóteles, lá no livro 2º da Política, nada mais é que o acúmulo de riquezas. Aristóteles está falando ali de como eu possuir bens, de como eu possuir riquezas, ou seja, de como eu ser próspero dentro da polis. Ele não é contra a riqueza, mas não é nesse sentido que ele está usando a felicidade e o viver bem. Ele está usando a ideia de felicidade e de viver bem como sinônimo de reto uso da razão. Por quê? Porque o reto uso da razão me conduzirá ao quê? À prática da justiça. Me fará com isso ser um homem virtuoso, ou um cidadão virtuoso dentro da polis. A questão é que nós esbarramos, segundo o Aristóteles, o Platão, ou seja, segundo os clássicos, nós nos esbarramos com a miserável condição humana. Esse é o problema. A miserável condição humana, para eles, nada mais era que as paixões. As paixões. Segundo Aristóteles, as paixões, elas nos conduzem ao sofrimento. Esse é o significado de paixão em grego, ou seja, a palavra paixão, que significa em grego, né, vício, né, o pathos, significa sofrimento. Sofrimento. Pathos, de onde vem a palavra patologia, nos conduz ao sofrimento. E quando Aristóteles fala de sofrimento, Aristóteles ele está falando de quê? De extremos. São justamente os extremos que nos conduzem ao sofrimento. São justamente os extremos que nos conduzem aos vícios. Aristóteles não era contra as paixões, ele sabia perfeitamente que o homem, em seu estado de natureza, ele sabia perfeitamente que isso faz parte da nossa miserável condição humana.
Somos seres passionais. E a essa ideia de passionalidade, eles vão chamar de acrasia. Ou seja, acrasia. O que é a acrasia? É o escravo. É o escravo da vontade. Isso significa acrasia. É o escravo da vontade. Os extremos nos levam à servidão da vontade. Nos leva à servidão da vontade. E aí? Deixa eu ler aqui para vocês, e vocês vão anotar aí, sobre o conceito de extremidade. Deixa eu ler aqui para vocês um trecho de Aristóteles. Olha o que ele diz aqui, gente. E eu vou traduzir para vocês no sentido original. Homoios de kai peritas praxeis estin hyperbole kai eleipsis kai to meson. Redearete perit pate kai praxeis estin en hois men. Hyperbole hamartanitai kai he eleipsis psegetai to demeson epaneitai kai cartuntai tauta de amphotearetes mesontestis ara estin re arete storcatiste ge usatu mesu. Ou seja, é a linguagem na qual Aristóteles falava, gente. Isso é grego antigo. Escrevam aí a tradução. Abre aspas. Da mesma maneira, vírgula. Da mesma maneira, vírgula. Encontram-se nas ações excesso, falta e mediania. Ponto. Assim, vírgula. A virtude se relaciona com as ações. A virtude se relaciona com as ações como as paixões. Ponto. Aí, vírgula. O excesso é um erro. E a falta provoca censura. Ponto e vírgula. Em contrapartida, vírgula, a mediania obtém elogios e sucesso. Vírgula. Obtém elogios e sucesso, vírgula. Duplo resultado próprio à virtude. Duplo resultado próprio à virtude. Ponto. A virtude é, vírgula. Então, vírgula. Uma espécie de meio, vírgula. Pois o fim a que ela se propõe é um equilíbrio entre
os dois extremos. Ou seja, o que o Aristóteles está falando aqui? Ele está falando automaticamente, né? Ele está falando sobre o excesso e a falta. Ele está falando sobre a ideia, abordando o conceito de excesso e o conceito de falta. O que ele está dizendo em última análise? Ele está dizendo que os extremos são prejudiciais. Traduzindo tudo isso em miúdos, ele está dizendo que os extremos são prejudiciais. Se os extremos são prejudiciais, a virtude está no meio. A virtude está no meio. O que é a virtude para o Aristóteles? É o que eu acabei de ler aqui no texto grego. É areté, ou seja, a virtude para o Aristóteles, escrevam aí, é a perfeição do ato propriamente humano. A virtude é a perfeição do ato propriamente humano. É a virtude, em última análise, que irá controlar a minha vontade. Por quê? Porque a virtude que dará equilíbrio, que estará em equilíbrio entre o excesso e a falta. A balança não pode pender nem para um lado e nem para o outro. Segundo Aristóteles, no que diz respeito às nossas ações, a balança tem que estar equilibrada. Essa ideia de equilíbrio é o que o Aristóteles vai chamar de meio termo ou de mediania. Então, meio termo e mediania são sinônimos, ou seja, são dois termos que significam exatamente a mesma coisa, ou seja, equilíbrio, que é o que Aristóteles vai chamar de meizuntes. É o que ele vai chamar de meizuntes, de onde vem a palavra, em português, mesa. Temos uma extremidade e temos outra. Temos aqui na ponta dessa mesa, no pé dessa mesa, um extremo. Temos aqui outro extremo. O meizuntes, ou seja, é o que vai dar equilíbrio entre uma perna e outra. De onde vem a palavra mesa? É aí no meizuntes, ou seja, é aí no equilíbrio que, segundo Aristóteles, né, acontecerá o quê? Acontecerá a ação virtuosa. A virtuosidade acontece justamente aí. E não somente a virtuosidade, a guisa da virtuosidade, como o desdobramento da virtuosidade, dá-se a prática da justiça. Olha o que ele fala sobre a virtuosidade lá no meio termo. Prestem bastante atenção. Vou traduzir para vocês. Dioridzetai kai re arete kataten diaforantauten legomen ga autontasmen dianoéticas tas de éticas Sophian men kai sinesin kai fronesins dianoéticas eleuterioteta de kai sofronisen ética, ou seja, abre aspas aí, traduzindo. Estou sendo fiel ao texto do cara, gente. A virtude também é distinguida. A virtude também é distinguida em tipos de acordo com essa diferença.
Ponto e vírgula. Porque dizemos que algumas das virtudes são intelectuais e outras morais. E outras morais. Ponto. Porque dizemos que algumas das virtudes são intelectuais e outras morais. Ponto. A sabedoria filosófica é a compreensão da sabedoria prática. Ou seja, vírgula. Onde você parou? Ponto. A sabedoria filosófica é a compreensão da sabedoria prática. Ou seja, vírgula, intelectual. Ponto. A liberdade e a temperança. A liberdade e a temperança são morais. Ponto. Fecha aspas. Essa é a tradução. Tá. A questão aí, gente, é que em Aristóteles, é aí, no meio termo, como eu disse, que dá-se o cidadão virtuoso. É que acontece a virtuosidade. É aí que nós praticamos a perfeição das nossas ações propriamente humanas, ou seja, é aí que nós controlamos a nossa vontade. Por quê? Porque é no equilíbrio que nós equilibramos as nossas ações. É lá. Por que isso? Porque é lá que acontece o quê? É lá que acontece a virtude humana, ou seja, quando Aristóteles fala em virtude, esse termo em Aristóteles, virtude, ou seja, a areté, está dividida em duas partes, ou seja, a virtude, né, Aristóteles fala a partir de duas categorias. Primeira categoria é a virtude dianoética, ou intelectual. Essa é a primeira virtude, dianoética ou intelectual. O que é a virtude intelectual? O que é a virtude dianoética? Virtude intelectual ou dianoética nada mais é do que aquele princípio, nada mais é que aquela ação que nasce na razão. Dianoética em grego, gente. Posso apagar aqui? Dianoética. Dianoética. Dia, gente. Dia significa através. Através. Mas noética vem do grego nous, que traduzido literalmente na boca de Aristóteles significa razão, ou seja, ela nasce na razão. Dianoética, dia mais nous, ou seja, através da razão. Ela nasce na razão, mas segundo Aristóteles, ela não deve residir na razão. Essa virtude que é dianoética, ela deve o quê? Se concretizar na ação. E quando ela se concretiza na ação, aí nós temos o quê? A virtuosidade moral, que é o quê? A virtude moral. Ou seja,
ela nasce na razão, mas ao nascer na razão ela tem que se manifestar na ação. Ela nasce na razão por quê? Porque ela vai controlar a sua ação. Escrevam aí. Ela nasce na razão com a finalidade de controlar a ação. Ela nasce na razão com a finalidade. Daí a teleologia, né? Ela nasce na razão para controlar, vírgula, para dirigir as nossas ações. Quando ela dirige as nossas ações, segundo Aristóteles, estamos aptos, previato, a praticar a justiça. Quando ela dirige as nossas ações, estamos aptos a praticar atos de justiça. Pessoal, vocês estão entendendo a linha de raciocínio do cara? O que o Aristóteles está propondo aí, gente? Aristóteles está propondo uma ética fundamentalmente racionalista aos moldes do Platão. Se em Platão a ação da alma racional deve sobrepujar a ação da alma concupiscível e irascível, em Aristóteles, a razão deve sobrepujar, deve dirigir a ação. É aí que se dá o conceito de justiça, como eu disse, por quê? Porque nós estamos aptos a praticar justiça. Talvez alguém esteja se perguntando, mas o que Aristóteles entendia por justiça? O que ele entendia por justiça? Lá no livro 5º da Ética Nicômaco, Aristóteles entendia por justiça nada mais, nada menos do que dar a cada um a justa medida. Dar a cada um a justa medida. Produziu pouco, em outras palavras, produziu pouco, ganha pouco, produziu muito, ganha muito, não produziu, não ganha. A partir dessa definição, nós vemos no Ocidente nascendo uma coisa chamada meritocracia. Dá a cada um a justa medida, ou seja, a ideia de justiça distributiva, ela está ligada intrinsecamente a essa definição. A ideia de dar e de distribuir em Aristóteles são sinônimas. São duas expressões que querem dizer exatamente as mesmas coisas. A diferença é apenas semântica. É aí que nasce o direito no Ocidente, gente. O direito no Ocidente. Quem vai fazer direito aqui? Levanta a mão. Só você? Ah, não, tem mais gente. Ah, tá, tem mais gente. O direito nasce no Ocidente, bombom. O direito tem a sua origem em Aristóteles. É claro que mais tarde ele é ressignificado, né? A ele é dado outro sentido, mas através dos romanos. Mas a sua gênese é Aristóteles.
Alguma pergunta até então, gente? Está claro? Vocês estão entendendo? Compreenderam o pensamento do cara, gente? Só para nós concluirmos aqui. Dentro dessa ideia de equilíbrio, produzindo cidadãos virtuosos na polis. Eide passai episteme, ruto to ergon eu epitelei prosto meson, blepusa kai estuto, agussa ta erga oten, eiotasim, epilegen tois, eu ecusim ergois hot ruto, afeilei estin rute prosteinai hos temen, hyperbole caites eleipseus, viteirunces to eu, desdemetso mesontetos, sodzunces, roi de agatoi, technitai, roi legomen pros tuto blepontes, ergadzontai, rede arete passe technes, acribestai, kai amei non estin hosper kai refisis tumessus ha eien stocastiques. Abre aspas. Assim, vírgula, se firma. Assim, vírgula, se firma, pois que só o equilíbrio preserva a virtude. Só o equilíbrio preserva a virtude. Preserva também a unidade e a coesão funcionais. Preserva também a unidade e a coesão funcionais. Ponto. E no curso argumentativo, vírgula, este raciocínio é figurado de forma simples. Este raciocínio é figurado de forma simples. Ou nos níveis do funcionamento fisiológico. Ponto e vírgula. Do funcionamento fisiológico, ponto e vírgula. É transposto no campo propriamente moral. Ou seja, ele é transposto no campo propriamente moral. Ponto. Há complexas relações entre a categoria. Há complexas relações entre a categoria da mediania vírgula,
das paixões e dos modos de sentir. Fecha aspas, ponto final. Perguntas? Gente, ninguém tem pergunta para fazer? Faltam quantos minutos para acabar a aula? 2 minutos para acabar a aula. Nunca escutaram o Aristóteles sendo lido no original? Hã? Nem na universidade vocês vão escutar. Espero tê-los ajudado, gente. Espero mesmo tê-los ajudado. Com isso tudo que eu falei aqui sobre Aristóteles, gente, vocês têm mecanismos de sobra. Vocês têm mecanismos de sobra para responder quaisquer questões relacionadas a Aristóteles, seja no Enem, seja no vestibular. Tudo que vocês precisam saber para fazer uma boa prova nesses concursos foi dito aqui nessa manhã. Tudo. E mais um pouco. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês, tá? E até a prova da semana que vem. Estudem, gente, os 3 conteúdos, tá? Essa aula de hoje eu já vou disponibilizar já no meu canal no YouTube. Aí vocês assistam, pesquisem também. Vai vários textos, tudo isso que eu tô falando tem muita coisa na internet bacana, tem muita coisa boa na internet, tá? Então, não vou deixar o texto disponível porque tem muita coisa bacana, tá? Excelente aula, professor. Excelente aula, de verdade.